Gente, vim contar mais um pouquinho, só que eu quero contar, eu quero ressaltar uma coisa, porque eu contei meu testemunho, mas não contei o pós, né? Eu contei que a minha sogra não gostava de mim quando me casei, mas eu não contei que pouco tempo depois, a minha sogra, Deus colocou um amor no coração da minha sogra por mim, né? E a minha sogra começou a me tratar como uma filha, eu comecei a tratá-la como uma segunda mãe, né? E a gente viveu muito bem por 9 anos e 8 meses. Questão do meu esposo, que foi, né, o vídeo que eu contei a última vez, que ele trouxe uma amante para dentro da minha casa e eu trouxe essa amante, né? O que acontece? Nesse caso, ele abriu uma brecha. E a Bíblia fala assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. No meu caso, eu não tive sabedoria nenhuma. Primeiro, quando há uma traição, as pessoas tendem a apontar o dedo para um só. Porque fulano fez, ele fez e ele fez. Eu tinha isso, né, de apontar o dedo para ele porque ele fez. Enquanto eu estava dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos meus filhos, ele estava, né, ele falava que ia trabalhar e estava aprontando. Mas o que acontece? Quando chega a acontecer uma traição, a culpa é de uma pessoa só? Não é, gente. A culpa é dos dois. Sabe por quê? Porque como depois que eu me casei, meu esposo não me deixava trabalhar, como eu já contei no vídeo, então eu fui ficando uma pessoa muito frustrada, amarga. Eu comecei eu debulhava muita coisa em cima do meu esposo. Por exemplo, eu comecei a ver que não tinha mais roupa nova, não tinha mais calçado novo, não tinha como cuidar do meu cabelo, né? E aquilo ia me frustrando de uma forma que eu tinha que achar um jeito de botar para fora. E a forma que eu botava para fora era espizinhando meu esposo. E o que acontece? O homem, gente, o homem, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser colocado para cima. Se a esposa não fizer isso, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Porque o inimigo, ele sabe como trabalhar. E não se engane, o inimigo, ele não vai trabalhar de um lado só não. Ele não vai, por exemplo, levou a amante para o meu esposo e não ia fazer nada comigo. Deixa eu quietinho aqui no meu canto trabalhando, só chorando. Não, ele trabalha dos dois lados. E é por isso que nós devemos vigiar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. E eu me tornei uma mulher tola. Literalmente. Depois da perda dos meus filhos, eu virei uma pessoa extremamente, dependente do meu esposo para tudo. Então, quando eu descobri que ele estava me traindo, a única coisa que eu queria fazer se eu não sofrer, mais nada. Eu não me interessava com mais nada. E aí eu falava para ele que ele não era homem para mim, eu colocava ele. Eu não vou falar tudo que eu falava, gente, porque, sabe, é desnecessário. Mas eu colocava ele lá embaixo, como homem. E aí, eu acho que a válvula de escape dele era tipo, não, eu vou provar que eu posso, né? E era, então assim, a culpa não era só dele, a culpa era minha também. Porque a boca, a língua fala, o coração tá cheio. E o meu coração estava muito amargo, e eu não prestava atenção no que eu estava falando. Então, começou uma jornada, né, de muito falatório. Eu nunca fui mulher barraqueira, nunca fui de, fazer barraco, brigaiada, nunca, 30 anos que eu sou casada, nunca fui na porta de serviço do meu esposo, a não ser, eu acho que 2 vezes, para buscar ele do trabalho. Mas eu sabia o que ele fazia lá, nunca fui na porta de serviço dele, para nada, sabe? Mas dentro da minha casa eu queria resolver minha vida, porque eu achava que eu resolveria minha vida. Então, o que aconteceu? De tanto eu falar as coisas, porque eu era uma pessoa extremamente cuidadosa com a minha casa, com os meus filhos, o meu esposo tinha o sexo no tempo e na hora. Mas quando eu tirava para humilhar ele, né, verbalmente, eu acabava com ele. E aí a válvula de escape dele era ir lá fora para ir contra o que eu tinha falado com ele. E o inimigo, ele não trabalha de um lado só, como eu já disse. Então o que ele fazia? Ele levava a amante para ele e trazia para mim. Só que eu já era mais resistente. Eu sempre orava e falava para o Senhor: Deus, não permita que o inimigo toque no meu corpo. O único homem que vai tocar no meu corpo é o meu esposo.
Não permita que o inimigo toque no meu corpo. Eu sempre oro assim, toda a vida. Então o que acontecia? Deus sabia que para a cama eu não ia com ninguém. Mas Deus enviou dentro da minha casa. Aquilo não era um homem. Até hoje eu fico me perguntando se aquilo era um homem ou era um demônio em forma de gente. Porque pensa num homem bonito, aqueles homens que toda mulher falaria, é um deus grego. E a gente começou a conversar bastante, né? E quando a gente não vigia, quando você está carente, você acaba entrando em assuntos que não deveria. E a gente entrou em assuntos que jamais deveriam ser falados. E aquela carência acabou gerando uma traição. A irmã Jucinete, você foi para a cama? Não fui para a cama. Mas foi traição da mesma forma. Jesus não foi traído com beijo? Não foi para a morte por causa de um beijo? Então, eu traí também, porque foram beijos, abraços. E não se engane, você que acha, eu nunca beijei ninguém, então eu nunca traí. Não, se você olhou para uma pessoa e desejou essa pessoa, você já traiu também, é bíblico isso. Então, muitas vezes, por causa, eu não estou justificando, lógico que eu passei, o que eu fiz, mas todas as vezes que eu ia ter relação com meu esposo, depois da traição dele, eu nunca mais, eu tive relação com meu esposo. Eu tinha relações com demônios. Porque eu ficava imaginando outra pessoa, eu não imaginava rosto, eu não tinha rosto. Mas eu imaginava outras pessoas, não tinha rosto, sabe? Eu não sei explicar direito isso. E era uma coisa tão perturbadora, que muitas vezes na noite, eu tinha relações com demônios. Eu tinha relações com demônios. Eu acordava e eu falava com meu esposo, eu sem roupa. Eu não sei como aquilo acontecia. Mas provavelmente era por causa da língua. Falava que eu não devia. E o inimigo, ele entrou por tudo na minha vida. E eu comecei a querer me matar de todas as formas. E o inimigo usou muito a minha vida nessa área para tirar a minha vida. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então hoje eu quero dizer o seguinte para você. Cuidado com a sua língua. Cuidado com os cuidados que você está tendo com o seu esposo. Tem muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Aí acham assim, não, eu sou crente, meu marido não é. Então assim, eu preciso fazer a obra de Deus. E aí, por exemplo, tem uma manhã de consagração, vai para a igreja, tem a tarde da bênção, vai para a tarde da bênção, tem a noite de culto, vai para o culto. E o marido está em casa, sem uma roupa limpa, sem um almoço pronto, sem uma janta pronta. A esposa chega de noite, vai deitar caladinha, não tem um sexo com o marido. Tá certo? Não tá. Porque é bíblico. Se você não é capaz de cuidar primeiro da sua casa, não tem como você fazer a obra de Deus. O nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Se nós não temos capacidade de cuidar do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa casa, muito menos a gente vai ter condições de cuidar da obra do Senhor. Então pense bem. Tanto as mulheres quanto os homens, isso está valendo para os dois. Cuida da sua casa primeiro. Cuida da sua esposa primeiro. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com o rumo que você está deixando a sua vida tomar. Porque ninguém, gente, acorda e fala assim, hoje eu vou trair, pronto, vai lá e trai. Não, ninguém. Tudo começa com uma coisa. Tudo começa com um olhar, começa com um oi nas redes sociais, começa curtindo uma foto que não deveria ser curtida, um comentáriozinho que deveria ter sido excluído da sua vida. Um contatinho que está no seu celular que não devia estar. Muito cuidado. Porque o inimigo brincou muito com a minha vida através dessas coisas. Então o conselho hoje é esse.
Não é só a mulher que tem que ter sabedoria, o homem também tem que ter, para manter um casamento. Porque a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E cada um tem a sua própria esposa. E é uma só.